Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o Canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos relacionados com o mundo do teatro. Aqui nesse canal eu vou falar sobre peças, livros e dicas de teatro. Vou falar também sobre direção, atuação e teoria teatral. Vou fazer entrevistas e vou fazer comentários. Enfim, vou falar sobre gente que faz teatro. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o Canal do Teatro. Eu vou contar por que eu decidi lançar o Canal do Teatro no mês de maio. Porque maio é um mês muito importante para mim. É o mês que eu nasci, o mês do meu aniversário. É um dos meses do outono, e isso é muito bom aqui em Porto Alegre, o outono é bom aqui. E em terceiro lugar, porque faz 13 anos que maio é o mês do Palco Giratório. O Palco Giratório é um grande festival de teatro, produzido, criado, bancado pelo Sesc de Porto Alegre, e faz acontecer teatro o mês inteiro, numa extensa programação. Sempre tem um mote, e desse mote é feita uma curadoria, e aí são convidados espetáculos dentro dessa ideia, para compor a programação do festival. Olha só, é uma programação enorme, tá vendo? Começa no mês de maio, vai até o final de maio. Isso aqui, essa programação, vocês podem conseguir nos teatros onde está ocorrendo o Palco Giratório. E tem também esse livrinho aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a programação, só que com uma descrição maior dos espetáculos e tal. Também está à disposição no Sesc e nos teatros. E tem também a internet, né? Vai lá, bota no Google Palco Giratório e vai catar a programação, vai aparecer lá para você. O Palco Giratório torna o mês de maio um mês do teatro, um mês teatral na cidade. E isso não é importante só para mim, que sou um homem de teatro, que gosto disso e faço teatro, entendeu? É também para o público de teatro, atua também como formador de novas plateias. É importante a existência do Palco Giratório, né, com a sua programação extensa, com espetáculos diferentes, muito diferentes para a gente assistir, ter esse intercâmbio, essa troca entre os artistas e entre a plateia inteira do teatro, tá? Mas o que eu quero falar nesse primeiro programa do Canal do Teatro é sobre um projeto que acontece dentro do Palco Giratório desde o ano passado e que eu achei genial, achei a criação do projeto genial. Chama-se Projeto Transit. O que é esse Projeto Transit? É o seguinte, eles, uma curadoria, tá? Eles lá do... sim, esqueci de falar isso. O Projeto Transit é uma parceria entre o Instituto Goethe e o Sesc de Porto Alegre, certo? Então, existe uma curadoria e eles escolhem um texto de algum dramaturgo alemão, certo? E escolhem, através de um edital, 2 encenadores aqui de Porto Alegre que vão dar as suas visões sobre esse mesmo texto, entenderam? Então, os diretores com seus elencos separados, com as suas ideias, com a sua viagem, entendeu? Vai dar uma leitura, vai fazer uma leitura daquele texto, tá? Isso começou o ano passado, essas peças então estreiam dentro da programação do Palco Giratório, e aí está a coisa da parceria, certo? Lá no Instituto Goethe. O ano passado, o texto que a curadoria apostou num texto chamado As Trevas Risíveis, né, de um autor que chama-se Wolfram Lotz, e chamou 2 encenadores através do edital, foram classificados, o Alexandre Dill, que montou um texto, né, e chamou a sua peça de As Trevas Ridículas, e o Alexandre Dill é um cara que sempre me dá o maior prazer de sair para ir ao teatro, assistir os espetáculos dele, sempre é uma coisa positiva, né? É um bom motivo para sair de casa e ver uma peça do Alexandre. Então ele já tem uma larga trajetória como encenador, já é um cara que está há anos assim, atuante na cena teatral de Porto Alegre, né? E foi muito legal ver a peça, o espetáculo dele. O outro encenador que foi classificado era o Camilo de Leles, também um cara, o Camilo com uma estrada enorme
entendeu? Um currículo de muitas peças, muito trabalho como diretor, como encenador, um diretor conhecidíssimo aqui do meio teatral, pelo menos da cidade, lamentavelmente, né, devia ser conhecido de muito mais gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Camilo, a gente fez vários espetáculos juntos. Eu sempre digo que o Camilo é o meu grande professor de direção, né, porque com ele foi um dos diretores com quem eu mais trabalhei, então eu podia observar o trabalho dele na direção e com isso ir aprendendo também elementos e meandros, né, os meandros da direção teatral, né. Foi muito importante o nosso trabalho, foi profícuo o trabalho que eu fiz com o Camilo. Ganhei 2 prêmios de melhor ator através da direção dele, então ele é um cara importante, também assim um grande motivo para sair de casa. O Camilo tem uma larga experiência com o teatro alemão, ele já dirigiu várias peças. O Estranho Sr. Paulo, que eu fiz, é de um autor alemão. Ele fez A Bota e Sua Meia, fez Feuerbach, e então ele tem uma experiência já no teatro alemão. Foi fantástico assistir as 2 peças, foi uma coisa instigante, é simplesmente uma coisa muito, muito legal, é como ouvir 2 músicas interpretadas por 2 cantores ou cantoras diferentes, entendeu? A gente assiste e vê, então, tem um texto que é o mesmo, e aí tem aquelas semelhanças da onde você não consegue escapar, mas tem uma larga margem, um espaço enorme, onde o diretor consegue, né, cada diretor consegue imprimir a sua própria criatividade, as suas ideias, a sua viagem teatral, e isso faz com que o espectador seja premiado em assistir 2 obras que são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, certo? Então, esse ano vai acontecer o mesmo projeto, o Projeto Trânsito, vai estrear lá no Instituto Goethe, dentro da programação do Palco Giratório. Esse ano escolheram um texto chamado Tremor, de uma dramaturga, uma jovem dramaturga alemã chamada Maria, vou ter que ler aqui porque sabe como é alemã, né? Maria Milesavljevic. Tá, algo assim, tá bom? A peça se chama Tremor. E foram selecionados por edital 2 encenadores. Um deles, a Patrícia Fagundes, uma pessoa experiente, né? A Patrícia também tive a oportunidade de trabalhar com ela, tanto dirigi-la, ela como atriz, trabalhar com ela como assistente de direção. Eu trabalhei com a Patrícia como nós 2 adaptando um texto literário para o teatro. Eu trabalhei com a Patrícia como ator, né? Então eu tive teve um momento da minha vida em que eu fui dirigido por ela. Também aprendi muito. A Patrícia é uma excelente diretora e observando o trabalho dela eu também pude assimilar e aproveitar algumas coisas. Então me dá uma enorme curiosidade de ir assistir. A Patrícia sempre é um excelente motivo para sair de casa e ver as peças dela, né? Diretora, já fez Shakespeare, já fez trabalhos autorais, Cidade Proibida, né, uma série de coisas assim que a torna uma diretora conhecida de Porto Alegre. Ela então está encenando uma das versões do Tremor, certo? O outro encenador que foi convidado se chama Lucas Simas. Esse cara foi aluno do Depósito de Teatro, do Núcleo de Formação de Atores do Depósito, em 2009. Né? Ele foi ator num espetáculo chamado O Casamento, que é o texto do Nelson Rodrigues. E aí o Luca, ele foi para o DAD, se formou no DAD, fez mestrado em artes cênicas, e agora ele já assinou 3 trabalhos, é o 3º trabalho que ele assina na direção. Os 2 anteriores foram dentro da universidade, certo? Então, vamos dizer assim, abrindo o teatro dele, está estreando agora para a comunidade de Porto Alegre, certo? Dentro desse projeto Trânsito. Mas ele não é um estreante, entendeu? Ele é um cara que está há horas no meio teatral, ele é iluminador, trabalhou com a Jezebel de Carne, grande diretora de Porto Alegre, trabalhou com a Patrícia Fagundes. Então ele através da iluminação, ele está em contato com a direção teatral, né? E aí agora ele vai apresentar a versão dele sobre esse espetáculo Tremor. Estou muito curioso para assistir, porque afinal de contas eu considero ele prata da casa, né? Um cara que, queira ou não queira, começou com a gente no Depósito de Teatro. Então,
qual é a minha proposta, qual é a proposta do canal do teatro em cima do projeto Transit. É a seguinte, estou fazendo essa gravação agora, esse vídeo, vou assistir os 2 espetáculos, vou colocar aqui no vídeo, vocês vão ver o local, o horário, o dia e tal, tudo direitinho. Comprem seus ingressos, não percam, porque é uma jogada muito legal, é genial isso, tá? Vou assistir os 2 espetáculos e aí depois eu vou gravar outro programa do canal do teatro fazendo um comentário sobre as 2 peças, tá certo? Então a gente logo se vê ou se encontra por aí nas filas do palco giratório. Bom, se você gostou do vídeo que acabou de assistir, dá uma curtida no canal, se inscreve no canal do teatro, porque aqui o assunto é exclusivamente teatro. Ai! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Se você tem alguma questão, alguma dúvida ou algum assunto que gostaria de ver tratado aqui no canal do teatro, manda para mim. Manda para mim que eu gravo um vídeo falando sobre o seu assunto, esclarecendo a sua dúvida. Eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do teatro. Cortou.